aceitando aí, Davi? Fala, galera! Meu Deus, eu não conseguiria assistir aula olhando para esse homem. Eu não E é conseguiria. porque você não me viu nu ainda, Epifânio. E os nudes que você manda para mim? Cara, eu não me concentraria, cara. Eu só olharia para ti, só para ti. Eu mordia o É beijo assim, ó, desse jeito assim. Então, eu vou até desligar minha sensual. câmera. Ei, cara, né? Então, para a dinâmica acontecer mais rápida, é domingo. O Davi tem família, eu também. Acreditem, acreditem, nós temos família, pessoal. Olha aí, né? Queria dizer que é uma parceria muito grande, né? Que temos aqui o professor Epifânio Cavalcante e eu, o melhor da história do Ceará. Eu vou correr Aham. atrás aqui, né? Para ver se eu chego pelo menos perto. Bom, eu separei aqui para vocês 25 questões. São questões todas elas agora já de 2022. Tem questão no nosso material da FGV, tem questão da IDECAM, tá? Que vai ser a banca do teu concurso. E aí eu espero que seja uma aula muito proveitosa e prazerosa para todos nós. Depois de mim, vem ele, professor Epifânio Cavalcante, vulgo Pipi, né? Vai responder as questões de história do Ceará, que ninguém faz melhor do que ele. Bora para a primeira questão que diz assim, ó. Imagem associada para a resolução da questão. Aí diz o seguinte, em 2022, a OMS classificou a síndrome de burnout, o esgotamento extremo, como uma doença intrinsecamente ligada ao ambiente de trabalho. A respeito dessa doença, relacione os principais sintomas listados a seguir à respectiva descrição. Meu povo, adivinha de quem é essa primeira questão aqui que a gente está respondendo? Tinha que ser, né? Dela, a mais aleatória de todas, tá? A FGV, que realizou o último concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então a questão está falando aí de uma problemática laboral, uma problemática de saúde também, que é a síndrome do esgotamento, que tem atingido vários das mais variadas profissões, nos mais variados segmentos. É um negócio que está na boca do povo, vez ou outra você escuta nos jornais, né? Profissionais da psicologia, da psiquiatria, tratando dessa questão do esgotamento que nós sentimos hoje de maneira talvez nunca antes vista na história da humanidade, no século XXI. Então, bora lá. Você tem 1, exaustão emocional. 2, despersonalização. E 3, insatisfação pessoal. Então, bora nós. Meu povo, primeiro parêntese. Essa questão, ela parece difícil, mas não é, tá? Então, vamos lá. O primeiro parêntese diz: tendência de o profissional se avaliar negativamente o tempo todo, sentindo-se infeliz e descontente com o próprio trabalho. Meu povo, gente, isso aqui é insatisfação pessoal. A pessoa está insatisfeita, ela se avalia negativamente o tempo todo. Beleza? Então você vai marcar aqui, nessa primeira, um 3. Primeiro parênteses, você colocou 3. De boa? Show de bola. Galera, se você marcou 3 no primeiro parêntese, já eliminou aí os itens A, o item B e o item D. Ficou só o item C e o item E para você responder, né? Aí diz assim, sentimento de incapacidade de um profissional dar mais de si em um nível psicológico, experimentando a ausência de esperança e baixa autoestima. Meu povo, ausência de esperança, baixa autoestima em um nível psicológico, isso aqui só poderia ser exaustão emocional. Então, sobrou para a gente no último parêntese, perda de senso ser o próprio valor e necessidades, bem como das... É o Epifânio, mano, não pagou a internet não, esse baitola. Cara, aqui tá tudo bem. Só tô Mas feio e suado. eu pensei que eu tinha saído de casa. Não, tô aqui, ainda aqui. Bora nós, vai dar certo, pensamento positivo.
Então, eu estou na primeira questão. Eu estou na primeira questão. É isso aí, meu filho. Quem sabe faz ao vivo. E aí o ao vivo tem dessa também, viu? Vamos lá. Então, na primeira questão, você marcou, no primeiro parêntese, o 3, insatisfação pessoal, tendência de um profissional se avaliar negativamente, tudo mais. No segundo parêntese, você marcou exaustão emocional, porque o profissional está ali com uma ausência de esperança, baixa autoestima. E no terceiro parêntese, você marcou despersonalização, em que há ali, como é que eu posso dizer, uma dificuldade de reconhecer o próprio valor e necessidades. Talvez esse terceiro parêntese aqui, você ficaria na dúvida em termos de insatisfação pessoal, mas eu acho que você entende que o primeiro se encaixa melhor. Então, o gabarito da primeira questão, quem está aí com o nosso material, é o item C. Beleza? Marca aí o item C. Vou tomar aqui uma águazinha. Um rapaz aí disse que eu tô com cara de ressaca. Eu nem bebi ontem, meu irmão. Peraí. Ontem. Então, bora para a segunda. Imagem associada para a resolução da questão. Então, você tá vendo aí, olha que imagem interessante, meu povo. Aquele tapa, né? Que o Will Smith deu no Chris Rock, lá na cerimônia do Oscar, certo? O Kleber tá dizendo que é o Lula tentando censurar a live. Mas, rapaz, meu irmão. Vocês estão vendo a imagem aí, né? O pessoal que tá com o material tá acompanhando, não é isso? Então, bora lá. Na cerimônia do Oscar 2012, o ator Will Smith deu um tapa no comediante Chris Rock, após este fazer uma piada sobre sua esposa, Pinkett Smith. Ela tem alopecia, que é uma doença autoimune, que causa queda de cabelo e se apresenta de cabeça raspada. O comediante comparou a atriz com a protagonista de G.J., Até o Limite da Honra, no qual a atriz Demi Moore interpretou uma personagem careca, causando desconforto em Pinkett Smith. Mais uma questão da FGV, tá, meu povo? Vamos já chegar nas questões da IDECAN. O episódio teve uma ampla repercussão, colocando em discussão. Vamos começar de baixo para cima, que é sempre muito mais gostoso, e você já sabe que o item A é o correto. O item E fala a liberdade de expressão e a uniformidade jurídica. Meu povo, liberdade de expressão até dava para discutir, né? Agora, uniformidade jurídica, por que esse tapa que o quase não sai, que o Chris Rock levou do Will Smith entraria numa perspectiva de uniformidade jurídica? Não faz o menor sentido. O item D diz o uso legítimo da violência contra a desigualdade econômica. Falso. Ali não está numa perspectiva de desigualdade econômica. O item C fala o limite do humor e a identidade homoafetiva. Não houve nenhum tipo de situação ali que envolveu, sei lá, alguma perspectiva de identidade homoafetiva. Então não dá, tá? O item B diz a exclusão política dos afrodescendentes nos Estados Unidos. Não é uma questão de exclusão política dos afrodescendentes, porque o próprio Chris Rock também é um afrodescendente. Então o gabarito seria o item A, o preconceito racial, tá? Preconceito racial e a desigualdade de gênero. Esse foi o tema, tá, de discussões aí gerados a partir desse episódio, tapa que o Will Smith deu no Chris Rock, tá? Beleza? Então você marca o item A na segunda questão. Bora para a terceira. Essa terceira também é muito boa, tá? A IDECAN, meu povo, para a prova de vocês, a PMCE, com certeza vai vir bem pesadinha, viu? Vai vir bem pesadinha. A IDECAN, quando cobra questões de atualidades para concursos de polícia, geralmente as questões vêm um pouco mais complexas. Então, a gente tem que fazer essas questões aqui de nível alto. Faça as questões difíceis. Mesmo que você vá errando, né? Mas você vai adquirindo conhecimento. Então, a terceira questão diz o seguinte: imagem associada para a resolução da questão. A imagem de pessoas na fila do osso, atrás de restos de carne, ou à espera do lixo do supermercado, percorreram os meios de comunicação no último trimestre de 2020. Quando mais da metade da população brasileira passou a conviver com algum tipo de insegurança alimentar. Então tá aí a imagem, tá? Quem tá com o material, terceira questão. E a legenda da imagem é a seguinte. Show de bola.
A Eduarda está perguntando, por que preconceito racial? Pois é, Eduarda, ó, por que preconceito racial? Perceba, não está dizendo que a piada que o Chris Rock falou foi uma piada que se referiu a preconceito racial. A piada que ele fez não foi sobre preconceito racial, tá? Mas ele está perguntando, a questão pergunta, qual foi a discussão que se iniciou na mídia, enfim, nos mais variados fóruns, a partir desse episódio. E aí houve uma discussão muito grande sobre a questão racial. Algumas pessoas imputaram ao Will Smith esse fato, né, de ter dado um tapa no comediante, como algo, sei lá, negativo ao fato dele estar, sei lá, correlacionado a um contexto de desigualdade racial, de violência, como se negros americanos, historicamente marginalizados, fossem mais violentos, algo mais ou menos nesse sentido. Não é que a piada do Chris Rock foi uma piada de preconceito racial, foram as discussões que se iniciaram após isso. Você entendeu? Oi? Tem outra questão importante aí, né? Violência de negro com negro, né? Sim, sim. A gente aqui no Brasil, o debate ele é um pouco mais fluido, mas lá a questão do afro-americano ela é muito forte. Sim, sim. Muito forte. Aqui há uma falsa impressão da democracia racial e aí isso fica para a gente mais velado. Mas para os americanos, ou melhor, para os estadunidenses, que é o termo correto, né, o mais correto, digamos assim, então esse debate de negro contra negro é como se o tapa do Smith ele fosse um tapa na comunidade negra. Isso, enfraquecedor. Sim, e aí sim. fosse o debate. Se fosse um ator, se fosse o Brad Pitt fazendo a piada, será que o Smith faria a mesma coisa? Como o David está bem colocando, é o debate suscitado, não é o ato do Smith em si, é o debate suscitado. Beleza, galera? Perfeito. É isso mesmo. Você completou muito bem aqui. Então, é só você levar em consideração que a questão está perguntando não o que eles fizeram, a piada e o tapa. Está perguntando qual foi o debate, tá, que se gerou a partir do fato. E aí se gerou um debate em termos de preconceito racial, né, de que supostamente essa comunidade negra nos Estados Unidos é uma comunidade mais violenta e que ela é mais violenta, inclusive, com os próprios negros. Isso aí que o Epifânio trouxe de uma maneira bem interessante. Será que se fosse um branco tendo feito a piada, tinha rolado tapa? Então é isso que foi discutido. Por isso que o gabarito é o item A. Beleza? Show de bola, meu amigo Epifânio Cavalcante. Se quiser intervir em outras questões, a sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Então vamos aqui para a terceira questão. Eu vou ler depois da imagem, certo? Diz assim, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, realizada entre 2004 e 2013, mostrava uma redução progressiva da insegurança alimentar em todo o país. Mas em 2022, com a deteriorização da situação, a fome retornou aos patamares de 2004. Ou seja, o Brasil retornou ao panorama de 2004 referente à insegurança alimentar, que é um nome mais bonito para a fome, certo? Era bom, né, Cleber, uma vozinha dessa assim, pedir a ajuda dos universitários? Então, bora lá. A respeito dos fatores que contribuíram para esse retrocesso, assinale as afirmativas a seguir. Meu povo, essa questão aqui, ela é importantíssima, tá? Então, se eu fosse você, se eu tivesse o privilégio de ser a pessoa sensacional que você é, eu prestaria muita atenção nessa questão a partir de agora. O item 1 diz assim, ó, esse aumento da insegurança alimentar é fruto de um conjunto de fatores, como o aumento do desemprego, a desaceleração do crescimento do salário mínimo e a piora de políticas sociais. Esses três aqui, galera, ó, desemprego aumentado, desaceleração do crescimento do salário mínimo e piora das políticas sociais, isso aqui pode, de alguma maneira, estar correlacionado
com a atual crise que vive a economia brasileira. E é óbvio que em cenários de crise, a tendência é que a fome se amplie naquele contexto. Beleza? Então, o 1 está correto. 2, a pandemia agravou a pobreza, acentuando desigualdades socioeconômicas e alimentares, especialmente o acesso a alimentos saudáveis de forma regular e em quantidade e qualidade suficientes. Perfeito, gabarito também aqui, ó, corretíssimo a segunda afirmativa. A pandemia, meu povo, além de ter reduzido o rendimento médio das pessoas mais pobres, elevou o preço dos produtos, que é o que a gente chama de inflação. Então, se o cidadão está ganhando menos e o preço do produto aumentou, ele vai ter dificuldade de adquirir esses alimentos. Então, a pandemia, com toda certeza, impulsionou esse cenário, esse contexto de insegurança alimentar no Brasil. 3. A fome e a insegurança alimentar no Brasil têm causas circunstanciais relacionadas à interrupção do fornecimento aos mercados e às cadeias de abastecimento devido à crise pandêmica de saúde. Meu povo, olha que problemão que a FGV arrumou pra gente. Olha que problemão que a FGV arrumou, galera. Ó, o item 3 diz, você viu que o 1 tá certo, o 2 tá certo também. Só que o item 3 fala, a fome e a insegurança alimentar no Brasil tem causas circunstanciais. Eu acho que o Epifânio concorda comigo que fome e insegurança alimentar no Brasil, não sei se tem exatamente causas circunstanciais. É um processo muito mais estrutural, né, Epifânio? Você concorda? É um processo estrutural. Talvez ela seja intensificada por circunstâncias. Exatamente. Só que, não focada, né? Pois é. Qual é o problema? A FGV não deixou claro que essas circunstâncias elas intensificaram a fome. Sim. Vou ler aqui de novo. Ó. A fome e a insegurança alimentar no Brasil têm causas circunstanciais relacionadas à interrupção do fornecimento aos mercados e às cadeias de abastecimento devido à crise pandêmica de saúde. De fato, a pandemia, ao ter afetado a lei da oferta e da procura, né, você teve um choque de oferta, a produção parou, teve um choque de demanda, de certa forma, durante um certo período, a demanda foi atingida pela pandemia, né? Isso com certeza aumentou os riscos relacionados à fome. Só que assim, essa parte aqui, causas circunstanciais, faria com que a gente pudesse, né, no caso disso aqui ser na tua prova, entrar com um recurso. Se a FGV iria conceder ou não, aí são outros 500, né? A FGV geralmente não consegue recurso para ser ninguém, sobretudo na prova aqui de humanas, atualidades e história. Como não tem outro gabarito, quem está aí com TD está vendo que não tem a opção 1 e 2 apenas. Não tem a opção 1 e 2. Então, o gabarito para essa questão só poderia ser 1, 2 e 3. Apesar da ressalva aqui na terceira afirmativa. Tudo bem, Deixa eu só repetir aqui a primeira, Epifânio, que alguém pediu. Ó. Pronto. O primeiro item diz assim, ó, esse aumento da insegurança alimentar é um conjunto de fatores, como o aumento do desemprego, a desaceleração do crescimento do salário mínimo e a piora de políticas sociais. Correto. Pelo menos na visão da banca, né? Houve uma piora das políticas sociais, houve também uma desaceleração do crescimento do salário mínimo, tá? E o desemprego aumentou no contexto da pandemia, nós chegamos a 14 milhões de pessoas desempregadas, e tudo isso, com certeza, impulsionou a fome. Então, como o Epifânio falou, concordo, o Robson, ele é lindo, ele é fofo, tá esse cabelo do Peaky Blinders, e aí a gente retorna já já. Né? Acertei, Davi, aí. Pronto. Fala, neném. A rocha. Posso continuar? Não, rocha. Né? Como tu é famoso, aí quando tu bota o teu ao vivo, aí pipoca em uma ruma de gente. No próximo, vamos fazer juntos, né, cara, para resolver esse problema. Eu vou para sua casa, você vem para minha.
Com certeza. Eu vou para a sua, porque a sua é mais chique. Que história é essa, meu irmão? Ei, Fábio, tá aí a prancha, viu? Aqui atrás, ó. Meter esse velejo. Noite rebondo do ombro. Bora lá. Pronto, Arrocha. Vamos lá, galera. Então vamos pegar aqui, ó, a partir da quarta questão, viu? Bora lá. Então a quarta questão diz o seguinte: populismo digital, Donald Trump nos Estados Unidos, Brexit no Reino Unido, Bolsonaro no Brasil, Modi na Índia, Erdogan na Turquia, Duterte nas Filipinas e tantos outros. Em comum, esses líderes têm o autoritarismo e a desinformação como motor de suas plataformas políticas. Fazem um uso avançado e especialista de recursos disponíveis em aplicativos difundidos hoje nos mais de 5 bilhões de smartphones ativos no mundo. Então perceba que a banca fez uma crítica aqui, né, ao atual governo. Você pode não concordar com a crítica, mas tem que acertar a questão. Então, bora lá. O comando da questão fala: assinale a afirmativa que descreve corretamente o uso das redes sociais para a prática do chamado populismo digital. O item A diz: a eleição de Trump em 2016 e as eleições brasileiras de 2018 criaram mecanismos para usar as redes sociais para deter a prática das fake news. Meu povo, essa questão aqui, ela é importantíssima, até porque nós estamos em ano eleitoral. E aí, desde o advento das redes sociais, todo o processo eleitoral que nós temos nos mais variados países do mundo traz como temática central de discussão a questão das fake news, a questão da democracia ciborgue, que é o fato de que hoje são utilizados robôs para darem uma impressão falsa de engajamento nas redes sociais. Então, esse tema aqui ele é importantíssimo para a tua prova de atualidades, em especial agora em um ano eleitoral, tá? O item A está falso porque está dizendo que a eleição do Trump em 2016 e a do Bolsonaro em 2018 criaram mecanismos para deter a prática de fake news. Quando nós sabemos que isso não é bem verdade, na própria eleição agora de 2022, as fake news estão comendo de esmola. Então, o item A está falso. Vou pular o B, você já sabe que é o gabarito. Item C. A revelação de Edward Snowden sobre os programas da CIA para desmantelar o populismo digital na América Latina. Expôs as novas estratégias de manipulação digital. Meu povo, esse item C, obviamente, está muito falso. O Edward Snowden, ele entregou um esquema da NSA, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, que estava espionando pessoas e governos nas mais variadas partes do globo. Não foi para combater o populismo digital. Por isso que o item C está falso. Tem um filme, para você assistir, na Netflix, que se chama Snowden. Assistam esse filme. Muito bom. D. O populismo digital é alimentado pela velocidade e capilaridade das notícias difundidas pela mídia tradicional. Meu povo, preciso continuar lendo o item D? Não é a mídia tradicional que vai ter grande velocidade de circulação das informações hoje. O que é a mídia tradicional? Os jornais impressos, as revistas. Na verdade, o que você tem hoje, em termos de velocidade, são as redes sociais e etc. O caráter relacional e performativo das redes sociais impede a redução da complexidade das mensagens populistas, baseadas em um código binário amigo e inimigo. Meu povo, de fato, as mensagens populistas elas têm um código binário. Ou você é amigo ou você é inimigo. Vide, por exemplo, a polarização agora do Lula com o Bolsonaro. Só que o item E fala que está impedindo a redução da complexidade. E, na verdade, aumenta essa complexidade, tá? Em termos de que as mensagens populistas têm cada vez mais essa divisão, essa dualidade, essa dicotomia. Tá? Por isso que não pode ser o item E. O gabarito, portanto, é o item B. O escândalo da Cambridge Analytica. O que foi esse escândalo aí, galera?
Assistam um outro documentário nas redes sociais. Por favor, repete o nome da empresa. Cambridge Analytica. Meu Deus, eu fiquei muito feliz agora. Por quê, cara? Cara, porque o teu inglês é britânico, cara. Ei, cara, e foi lá em Aracoiaba que eu aprendi, tu acredita? Galera, assistam o documentário O Dilema das Redes. Vai falar um pouco desse escândalo. É uma empresa, né, que ela pegou dados de usuários do Facebook, certo? E que supostamente esses dados foram utilizados por marqueteiros políticos que levaram, que influenciaram a vitória do Trump na eleição de 2016. Supostamente uma ova, foram usados. Supostamente uma ova. Ei, mano, peraí. Ó, galera. E não só na eleição do Trump. O teste foi. Do Brexit. Exatamente. No próprio Brexit também. Junto com o Brexit, também a eleição do Donald Trump. Aqui está o inglês britânico de Aracoiaba. Com o inglês britânico do João 23. Perfeitamente. É isso, galera. Ó, então, era assim. Sabe como é que era esse negócio aí? A galera usava o Facebook, aí baixava um joguinho lá no Facebook. Aí ninguém lê aquela porra do termos de uso e condição. Né? Você passa aquilo ali, pode estar dizendo que seu rim está no jogo, mas você clica lá, aceita e quer continuar. Só que esse joguinho, ele dava à empresa, como é que eu posso dizer, acesso às informações dos usuários do Facebook. E aí essas informações nas mãos de uma empresa de marketing político são valiosíssimas, né? E supostamente, eu vou reforçar aqui o supostamente, o Epifânio disse que já sabe que foi, né? Houve uma utilização desses dados para a campanha do Trump e também para a eleição, a votação, na verdade, melhor dizendo, do Brexit no ano de 2016. Beleza? Então o gabarito vai entender. O nome do filme, Sara, é Snowden. Esse nome aí que tem no item C. E o nome do documentário é O Dilema das Redes. Esse documentário ele é muito bom. Eu sempre indico ele para você entender um pouco melhor essa conjuntura das redes sociais. Tá? Bora para frente. Epifânio, eu gosto quando você intervém, porque essa sua voz, eu acho a sua voz sensual. Vamos para a quinta? Tem uma amiga aqui que tá só falando da minha venta, né? Porque você não viu outra coisa, viu, chefe? Ó, quinta. Cara, eu vou mandar áudios para você todos os dias. Manda. Para você não ficar, né, carente desse som que acalenta a sua alma. Com certeza. Galera, quinta questão. Imagem associada para a resolução da questão. Aí você está vendo aí, ó, uma ligação entre o território russo e a Alemanha. Isso é um gasoduto, né? Diz assim, ó, o Nord Stream 2 é o segundo gasoduto de gás natural. O gabarito da quarta, Pedro, é o item B, certo? Item B. O Nord Stream 2 é o segundo gasoduto de gás natural entre o oeste da Rússia e o nordeste da Alemanha, passando sob o Mar Báltico. O primeiro foi inaugurado em 2011, mas a certificação e inauguração do segundo foi suspensa pelo chanceler alemão em fevereiro de 2022, após Putin ter anunciado que reconhecia a independência das cidades separatistas de Donetsk e Luhansk e permitir que tropas russas invadissem a região. Sobre a dimensão econômico-militar da atual crise entre Moscou e as potências ocidentais, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Você sabe que a Rússia é a maior prospectora de gás natural do planeta e que esse gás ele é consumido majoritariamente pelos países da Europa Ocidental, com grande destaque para a Alemanha. Então vamos aqui para a primeira afirmativa. A Alemanha depende das importações de gás natural da Rússia para suprir as suas necessidades energéticas, uma vez que está desinstalando suas usinas nucleares. Na verdade, meu povo, ó, esse item aqui ele é verdadeiro. A Alemanha depende pra caramba do gás natural da Rússia. Só que assim, a Alemanha criou alguns anos atrás um plano para fechar gradativamente todas as suas usinas nucleares. Foi criado um plano lá na Alemanha para realizar esse fechamento.
Porque a usina nuclear ela tem um problema em termos de lixo nuclear e também a questão do risco de catástrofes. Só que, como a Alemanha é muito dependente do gás natural da Rússia, e a Rússia invadiu a Ucrânia, inclusive ameaçou de fechar esse fornecimento de gás, os alemães vão ter que esperar mais um pedaço, tá? Para fechar completamente as suas usinas nucleares. Então, a primeira está verdadeira. A Alemanha, de fato, vinha desinstalando as suas usinas nucleares gradativamente, mas agora, em decorrência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, vai ter que esperar mais um pouco para fechar completamente essas usinas. Primeiro verdadeiro. 2. Os Estados Unidos se posicionaram a favor dos gasodutos por pertencerem à iniciativa privada, o que impediria Putin de usar a moeda energética como ferramenta de pressão política. Falso, meu povo. Lá na Rússia, o setor do gás natural ele é um setor que está na mão do Estado. A principal empresa de gás natural da Rússia é a Gazprom, e ela é uma empresa estatal. Os Estados Unidos, desde o início, se posicionaram contra a construção desses dois gasodutos, porque entendiam que a construção desses dois gasodutos poderia aumentar a dependência energética dos países europeus por parte do gás da Rússia. Então, o 2 está falso. 3. Ucrânia e Polônia se sentem prejudicadas pela ampliação da rota do gás pelo Mar Báltico, uma vez que isso impacta os tributos cobrados pelo trânsito do gás em seus territórios. Meu povo, antes da construção dos gasodutos, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, que são pelo fundo do mar, o gás natural da Rússia escoava para a Europa, atravessando o território, por exemplo, da Polônia e da Ucrânia. Quando esses gasodutos ficaram prontos, né, o Nord Stream, que é pelo fundo do mar, poloneses e ucranianos se chatearam, para usar uma expressão aqui mais simples, ficaram um tanto quanto desgostosos, porque se esse gás não passa mais majoritariamente pelos seus territórios, isso significa uma menor arrecadação desses países. Eu acho que você entende que para o gás russo chegar na Europa, atravessando, por exemplo, o território da Polônia, tem que pagar impostos. Se não atravessa mais o território polonês, se agora é pelo fundo do mar, não se pagam mais esses impostos da Polônia. Beleza? Então, ó, o primeiro está verdadeiro, o segundo está falso, o terceiro está verdadeiro, você marca o item B. Bora para a sexta. Questãozinha bem simples, nem tem muito o que comentar, tá? A sexta diz: assinale a opção que indica corretamente a associação que reúne os países do Círculo do Pacífico para promover e facilitar o livre comércio e a cooperação econômica e técnica. Meu povo, as dúvidas, porque aqui o nosso objetivo é fazer as questões, tá? Então, eu preciso que vocês foquem um pouco mais nisso. Vamos para a sexta. Está perguntando qual é o bloco econômico que existe ali no Oceano Pacífico, meu povo. Essa questão aqui, se não me trair a memória, eu acho que é uma questão da IDECAN. Olha que questão safada. Você lê o enunciado, fica morrendo de medo dela. Só que, na verdade, é uma questão bem simples. Ó. Você marcaria por eliminação. A questão está perguntando qual é o bloco econômico formado por países asiáticos. O item A fala em BRICS. O BRICS não pode ser, porque tem Brasil, que é latino-americano. Tem África do Sul, que obviamente é africano. O item B está falando da comunidade andina. A comunidade andina é aqui na América do Sul, os países cortados pela Cordilheira de los Andes. O item C também não pode ser, porque o Mercosul é formado por países da América do Sul. E o item E também não pode ser, primeiramente porque não é um bloco econômico, a Unasul é uma associação de países que agrega os 12 países que fazem parte da América do Sul. Se você ler o item, ó, olha o item D, Fórum Econômico Ásia-Pacífico. Ásia-Pacífico. Tem Pacífico no enunciado, tem Pacífico no item D. Você marca o item D de jeans como gabarito da sexta questão. Que questãozinha simples. Viu uma questão dessa na hora da prova? Não adianta se desesperar. Beleza? Faz na calma, faz na tranquilidade e vai para a próxima. Show? Vamos lá. Questão de número 7. Para que um texto desse tamanho, meu povo? Né? Para que um texto desse tamanho? Diz assim, vamos aprender com o texto? Vamos aprender aqui com o texto. Acompanhe comigo a leitura. A socióloga Mackenzie Walker aponta o surgimento e a consolidação de uma nova classe social. A classe vetorial, composta por grupos de indivíduos e empresas que controlam o vetor da extração de dados, como a Amazon, por exemplo. Jeff Bezos e sua equipe controlam não apenas indústrias, armazéns, logística,
mas uma plataforma que domina o mercado inteiro. E se manifesta não apenas num site na internet, mas em dezenas de aplicações. Alexa, Kindle, Prime Video, Amazon Music, Echo, Fire TV, AWS e etc. Cada interação de um usuário com qualquer um dos produtos e portas de entrada ao longo de todo o vetor pressupõe inteligência de dados para a Amazon. Por exemplo, se tu assiste uma coisa no Amazon Prime, eles entendem que aquele tipo de conteúdo te interessa. Então, lá no site da Amazon, vão, por exemplo, te indicar livros para tu comprar, vão te mandar e-mails, certo? É mais ou menos isso aqui que o texto está dizendo. De todos os usuários, mesmo aqueles que não compraram nada, extrai-se mais valia. Cada clique significa trabalho não remunerado. Quando tu acessa um site, por exemplo, quando tu acessa um site da Amazon, o site da Amazon para comprar um livro, comprar algum produto, e mesmo que tu não compre nada, as informações que tu pesquisou ali são uma moeda de troca valiosíssima para a empresa, porque ela vai entender as tuas preferências. Sabendo as tuas preferências, ela sabe como te atingir em termos de marketing digital, em termos de exposição de mercadorias. Então, bora nós. Sétima questão. Com base no texto, pode-se afirmar que o poder da nova classe vetorial reside na... Meu povo, a questão quer saber qual é o poder da nova classe vetorial. O que é essa classe vetorial? Essas empresas que comandam essas informações. Você já percebeu que você não paga para usar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp? Tá aqui, ó. Nós estamos aqui ao vivo, numa live, pelo Instagram, e nós não estamos pagando ao Instagram para fazer essa live. Meu amigo, se você não paga para usar, é porque o produto é você. As suas informações, elas estão sendo captadas, certo? O gabarito da sexta, meu caro, tá aí, é o item D de jeans, tá? Se você não paga, é porque a mercadoria é você, Major. Para muitos especialistas, nós estamos vivendo hoje em um capitalismo de vigilância. Nós somos vigiados constantemente pelas redes sociais. O item A diz: a superação do conceito de propriedade intelectual. Falso, meu povo. Propriedade intelectual é quando você desenvolve uma tecnologia e você coloca ali, como é que chama, meu Deus? Uma patente, né? O Tyro, né? Tyro, beleza, Tyro? É o item D na sexta. Você coloca ali uma patente. Como hoje nós temos uma tendência de desenvolvimento de tecnologias, tá? Não se superou o conceito de propriedade intelectual. Quando uma empresa dessa desenvolve uma propriedade intelectual, ela vai patentear aquilo, até para evitar ser copiado e perder mercado. Como é que eles ganham dinheiro, Kleber? Vendendo as tuas informações para outras empresas. Por que o Webfront está assistindo um joguinho de futebol? Por que tu acha que quando tu coloca assim, uma pesquisa... Premier League, Liverpool rapaz, e Manchester City, cara. Que fantástico. Por exemplo, Kleber, tu tá com o teu celular no bolso, aqui as teorias da conspiração, né? Aí tu diz assim, rapaz, que vontade de conhecer Guaramiranga, ou que vontade de ir a Jericoacoara. Aí, de repente, começa a aparecer uma série de propagandas de hotéis. As tuas informações, elas são vendidas para outras empresas, é óbvio. Tá? Se você não paga para usar, a mercadoria é você. Você que está sendo vendido. Então, item A está falso. Item B, coordenação e logística dos processos de produção e circulação de informações e dados, transformados em commodity. Olha como o item B está lindo. O item B está maravilhoso, sensacional. Coordenação e logística dos processos de produção e circulação de informações e dados, transformados em commodity. Show de bola, massa, perfeito. Gabarito é o item B. Vamos só ver por que não os demais? O item C diz a criação de aplicativos para reduzir o custo das cadeias produtivas. Meu povo, não é uma cadeia, não é uma redução de custos na indústria cultural, como está dizendo aqui o item C. E não é como objetivo uma facilitação à cybercultura. Essas empresas querem ganhar dinheiro, Major. E não é pouco dinheiro, como a Marcela está dizendo, é muito dinheiro. O item D, a desmonetarização da produção cognitiva. Está dizendo que a produção cognitiva não gera mais dinheiro. Óbvio que está falso. A produção cognitiva é, por exemplo, a produção intelectual. Isso hoje é o que comanda a economia global. Sabe quantos milhões de reais, de dólares, ganhou o Elemento que desenvolveu o mecanismo de rolar a tela no Instagram? Foi dinheiro demais, macho. Beleza? Então, o item D está falso. Item E, o financiamento do conhecimento científico e das pesquisas avançadas realizadas de modo interativo
entre empresas públicas, entre universidades públicas e empresas. Falso item é. As universidades públicas não vão entrar nessa perspectiva. Aqui são as empresas, é a Apple, a Amazon, o Google, que vão comandar essa circulação, vão deter essas informações. Beleza? Por isso que o gabarito da questão é o item B. Meu povo, essa oitava não tem muito o que a gente comentar. É um conceito que eu acho que até o Epifânio pode trabalhar melhor com vocês, levando em consideração que é um conceito que vem muito mais da história, da sociologia, enfim, da antropologia, que diz respeito ao quê? A essas mesclas que nós temos entre as mais variadas religiões. Às vezes, você tem uma religião católica que tem alguns aspectos que remetem a religiões de matrizes africanas. Tá? Por exemplo, aqui no final do texto diz assim, ó, nos cultos afrocatólicos, o Senhor do Bom Fim é Oxalá. Ocorre também uma aproximação entre a festa católica e a dos cultos afro-brasileiros, as águas de Oxalá. Beleza? Essa mistura, essa, como é que eu posso dizer, fusão de religiões, o conceito que a melhor define é o item C da oitava questão. É sincretismo. O sincretismo religioso, perfeitamente. O Epifânio, como um excelente professor de História do Brasil e do Ceará que deve ter aqui para a gente uma série de exemplos, né, que podem nos tornar isso mais palpável. Tá? O sincretismo religioso entra aqui nessa perspectiva como gabarito da oitava questão. Show? Sendo bem breve, o nosso cotidiano, as pessoas que se julgam cristãs católicas e leem horóscopo, mulher, deixa eu ver se o meu signo bate com o dele. Mulher, mas ele é touro, aí então não tem como dar certo. O que eu acho mais maravilhoso é o vestir branco no Réveillon e pular as ondinhas. E ainda esculhamba o povo que está vizinho chamando de macumbeiro, mas pula as ondas do mesmo jeito. E aquilo que nós dois vivemos, que a gente é de família tradicional católica, é que a mãe levava nós para a rezadeira, Davi, para tirar o quebrante. Era mesmo. Lembrando que a rezadeira é uma herança da pagelança, não é católica. A rezadeira, Davi, convoca uma entidade da natureza, que é a pagelança. Então, velho, isso é o sincretismo. Encerra a minha fala. Show de bola, perfeito. Maravilhoso. Bora aqui, galera. Ó, próxima questão agora é a questão de número 9. Diz assim, ó, a tecnologia 5G é um novo padrão para dispositivos móveis, que trará mudanças tanto quantitativas quanto qualitativas na forma como as pessoas utilizam esses aparelhos. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, o 5G, ou quinta geração da telefonia móvel, é uma nova tecnologia de transporte de dados em redes, envolvendo dispositivos móveis. Ele sucede gerações anteriores, mas autoridades e especialistas apontam que terá melhorias não apenas incrementais, mas qualitativas. Analise as afirmativas abaixo. Bora lá. 1. A tecnologia 5G permitirá a interconexão de diversos outros equipamentos em casa ou no escritório. Galera, perfeito. Inclusive, quem quiser anotar, as bancas, né, às vezes vêm com uma perspectiva de atualidade sobre as questões de inovação e tecnologia. Certo? Vamos lá. Concordo plenamente, meu amigo Cairo. Perdão. Iremos fazer em outras oportunidades, tá? Ó, quem estiver anotando, vale a pena. Anote aí um negócio chamado hoje de internet das coisas. A tendência, galera, é que em breve tudo esteja conectado à internet. O meu amigo Epifânio, por exemplo, na casa dele tem uma geladeira conectada à internet. Em que ele compra os produtos no mercantil, é do preço de um Celta essa geladeira. A minha geladeira, pessoal, é amarrada com a liga, com aquela liga, com a câmara de ar. Uma câmara de ar, entendeu? Aí ele pega exatamente a internet das coisas. O iPhone pega o produto no mercantil, lê o código de barra na própria geladeira, ela cadastra a data de validade, qual é o produto e etc. Ele vai consumindo, a geladeira tem sensores que vão dando conta de que aqueles produtos estão acabando
E aí a própria geladeira, por aplicativo, pede a reposição ao supermercado. Isso é a internet das coisas. Daqui a pouco, cafeteira vai estar conectada à internet. Se aqui em casa eu tivesse isso, Davi, a geladeira pedia era socorro. Socorro! Pelo amor de Deus! Alguém compre pelo menos uma bandeja de ovo. Então, meu povo, com a internet 5G, isso vai ser facilitado. Tudo estará conectado à internet em breve, porque esta nova perspectiva de internet será mais interessante para que esse processo possa se desenvolver. Então, o 1 está correto. 2, ter um aparelho com 5G possibilitará um melhor tempo de processamento de downloads e uploads. É isso mesmo, meu povo. Vai conseguir baixar as coisas mais rápido. Aquele nudes que o Epifone me mandou, eu vou conseguir baixar mais rápido aquilo. E se eu quiser mandar, né, retribuir, mandar um para ele, ele vai também conseguir. Eu vou conseguir, na verdade, salvar. Não é salvar, como é que chama, meu Deus? Eu vou conseguir mandar aquilo para ele de maneira mais rápida também. É o upload, né? Que você Upload. Exatamente. Perfeito. Ei, Oi. no meu caso, tem que ter alta resolução mesmo, viu? Aí é porque... Porque é micro, aí tem que ter alta resolução. É melhor, já diria, é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão. Bobão. 3. A rede 5G permitirá a possibilidade de estudos e trabalho remoto com maior qualidade nas videoconferências. Perfeito. Por exemplo, uma aula dessa aqui, com internet 5G, eu não tenho ainda, porque né, meu celular aqui ainda é o iPhone 6, certo? O iPhone já é o 14. Né? Mas essa aula vai ser muito mais, como é que eu posso dizer? Vai ter uma qualidade muito maior a partir do momento que você tiver internet 5G. Eu não tenho ainda, não chegou no meu bairro ainda. Cara, no meu bairro diz que tem. Eu comprei um 13 Pro Max para isso, mas é só H, não chegou não. Não chegou não? E é um 13 Pro Max que tem até teto solar. Não, faz até café. Cara, ele prometeu trazer a pessoa amada em 3 dias. Vixe, pai, tá aí. É quase uma rezadeira, né? Para aproveitar aqui o sincretismo. 4. As ondas de 5G têm maior alcance em relação ao 4G. E por isso, será preciso a construção de poucas antenas para espalhar o sinal em todo o país. Meu povo, obviamente, o item 4 avacalhou o negócio, né? O Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial. São 8.515.000 quilômetros quadrados. Será que vai ser necessário? Serão necessárias poucas antenas para espalhar essa internet por todo o país? Obviamente que não. Então, 1, 2 e 3 estão corretos. Você marca aí o item D. Kleber está perguntando por que estão chamando de o 5G de caviar. Eu acho que é porque eu nunca tive, só ouvi falar, né? Tipo aquela música. Você sabe o que é caviar, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí. Beleza? Então, 1, 2 e 3 estão corretos. Você marca o item D. Bora para a próxima. Essa questão aqui, a questão número 10, ela foi uma questão de um concurso lá na Bahia. Me fugiu agora qual é a banca. Mas é uma questão de atualidades que exige alguns conhecimentos históricos, tá? Para fazer essa questão aqui, você tem que ter alguns conhecimentos históricos. Não pode ir para a prova, meu povo, sem saber quem é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Não pode ir para a prova. É muito pouco provável que vocês vão sentar a bunda na cadeira no dia 22 de janeiro para fazer a prova, certo? É muito pouco provável. E não vai ter lá uma questão sobre Rússia e Ucrânia. É pouco provável. É talvez o tema principal hoje de atualidades, né? Talvez não, é com certeza o tema principal. Então vamos pegar aqui mais algumas informações a partir da resolução dessa questão. Diz assim, ó, a organização passou para o centro das discussões da diplomacia internacional em meados de abril e ao longo de maio de 2022, devido à possibilidade de adesão da Finlândia e da Suécia. Vocês vão lembrar que Finlândia e Suécia, agora nas últimas semanas, deram entrada nos seus pedidos de entrada na OTAN, em meio à guerra na Ucrânia. A Rússia é contrária à entrada dos dois países na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Analise as afirmativas abaixo e dê valores, verdadeiro ou falso. Primeiro parênteses, foi criada em 1989, após o término da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. Meu povo, está falso. A OTAN foi criada em 1949, no contexto da Guerra Fria, a Organização do Tratado do Atlântico Norte,
que é um bloco militar que, naquele momento, lá nos anos 40, o objetivo era se opor à União Soviética, que era o principal rival dos Estados Unidos da América. Essa organização segue até os dias atuais, embora que com novos membros. Segundo parêntese, foi criada sob a liderança dos Estados Unidos em oposição à Inglaterra. Falso, meu povo. Foi criado, de fato, sob a liderança dos Estados Unidos, mas em oposição à União Soviética. 3. É um bloco econômico. Preciso continuar lendo? Obviamente, a OTAN não é um bloco econômico, é um bloco militar. 4. Ucranianos pleiteavam entrada no grupo. Ou seja, a Ucrânia queria entrar para a OTAN. O que foi um dos motivos para a invasão russa. Perfeito. A quarta afirmativa é a única que está verdadeira. Os ucranianos vieram com essa conversa de entrar para a OTAN e invadiu. Gabarito da questão, item A, de amor, FFFV, para a 10ª questão. Tranquilo? Posso ir para frente? Olha essa questão de número 11. Em julho de 2022, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo divulgou um manifesto em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. Eita, questãozinha polêmica, viu? A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito denuncia. O ano foi criado. O ano foi criado em 1949. Perdão, a OTAN foi criada no ano de 1949, certo? Então vamos aqui. Por que a Rússia não quer a Ucrânia na OTAN? Porque se a Ucrânia entrar para a OTAN, isso significa bases da OTAN na Ucrânia, leia-se, portanto, bases norte-americanas. Tu acha que a Rússia vai querer bases norte-americanas cheirando o seu cangote? A fronteira entre a Rússia e a Ucrânia é um dos pontos mais frágeis, né, da fronteira russa. É uma planície, um território plano, baixo. Os russos não têm o menor interesse que a Ucrânia adentre para a OTAN. Beleza? Vamos lá. Então, continuando aqui o texto. Denuncia que o Brasil passa por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Sobre essa iniciativa, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Primeira afirmativa. É uma resposta a declarações de diplomatas norte-americanos que desacreditaram o sistema eleitoral brasileiro. Meu povo, tá falso. Quem fez declarações desacreditando do sistema eleitoral brasileiro foi o presidente da República. Então, a primeira afirmativa está falsa. 2. É um posicionamento da sociedade civil em defesa do sistema eletrônico de votação no Brasil, considerado legítimo e eficiente para garantir a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Perfeito 2. Aí você diz assim, Davi, mas eu não acredito. Eu acho, de fato, que as urnas eletrônicas brasileiras não são confiáveis. O que eu faço? Meu filho, a banca não quer saber a sua opinião. A sua opinião para a banca ela é desprezível. Você tem que acertar as questões do jeito que a banca estiver propondo. Depois que você estiver na viatura, eu espero que fardado, não preso, aí você pode acreditar no que você quiser. Você acredita que Papai Noel existe, que a Terra é plana, fique à vontade. Mas até você passar na prova, acertando as questões, você vai ser o maior defensor de que, de fato, as urnas são seguras. E eu considero que sejam sim. Beleza? Então, 1 está falso. O 2 está verdadeiro. Exatamente, meu caro Kleber, o que importa é a opinião da banca. 3. É uma proposta de desacato aos resultados eleitorais. Meu povo, se é uma carta pela democracia, como é que é uma proposta de desacato ao resultado das eleições? Tá falso. Então, o gabarito é o item C. Falso, verdadeiro e falso, você marca o item C de cartilagem nessa questão de número 11. Beleza? Posso ir para frente? Vamos embora. Já estamos na 12ª. Em julho de 2022, a cantora Anitta se posicionou politicamente. Olha essa questão 12, meu povo.
Adivinha de quem é essa questão 12? FGV. Olha aqui o começo da questão da FGV. Em julho de 2022, a cantora Anitta se posicionou politicamente. A respeito da relação entre política, redes sociais e agentes da cultura, como a Anitta, avalie as afirmativas a seguir. Aí você diz assim, mas Davi, eu não considero a Anitta uma agente da cultura. Azar o seu. A banca está dizendo que é, então para você é. Acabou-se. Tu quer passar ou tu quer discutir besteira? Vamos lá. Olha essa questão. O 1 diz, os seguidores da Anitta têm familiaridade com as redes sociais, que se tornaram um ambiente importante para comunicar posições políticas e de engajamento. Lindo, maravilhoso, meu chapa. De fato, os seguidores da Anitta, em especial um público mais jovem, têm engajamento com as redes sociais. E nas redes sociais, hoje, há uma possibilidade maior de comunicar posições políticas. Primeiro, está correto. 2, ao apoiar determinado candidato, mas não o seu partido, a artista demonstra como a ação política está cada vez mais desvinculada da filiação partidária. Perfeito. Maravilhoso. O cara que vota no Lula, em sua grande maioria, ele vota no Lula não por causa do PT, ele vota no Lula por causa do Lula. Do mesmo jeito, o elemento que vota no Bolsonaro, ele podia estar em qualquer que fosse o partido. Mas o cidadão vota nele pela figura do Bolsonaro, não é pela figura do PL, o Partido Liberal, que é o atual partido do Bolsonaro. Ou antes o PSL, que foi o partido que ele se elegeu em 2018. Então, hoje, de fato, a filiação partidária ela está cada vez menos importante em detrimento de determinadas figuras políticas. 1 e 2 são verdadeiros. 3. A desconexão partidária manifestada pela artista pode ser comprovada por sua campanha pelo fim do voto obrigatório e para jovens de 16 e 17 anos não tirarem o título de eleitor. Meu povo, é o contrário. Vários artistas aqui no Brasil criaram um movimento que passou a defender que os jovens de 16 e 17 anos fossem votar, tirassem os seus títulos de eleitores. Beleza? Então, 3 está falso. 1 e 2 são verdadeiros. Você marca o item B de bucéfalo na questão de número 12. Perfeito? Show de bola? 13ª. Parece você próximo ano. Vai passar agora na PM. Aí depois vai fazer a guarda, vai passar também. Vai fazer a polícia penal, vai passar também. Vai escolher o que vai fazer. Pronto. Escolhe o que vai fazer da vida. Olha que negócio maravilhoso. 13ª. Imagem associada para a resolução da questão. Meu povo, variação do preço entre 25/6/22 e 23/7/2022 no Brasil. Perceba, a gasolina caiu quase 20%. O etanol caiu um pouco mais de 10%. O diesel caiu um pouco mais de 0%. E o gás de cozinha também, 1% de queda, 2% de queda no máximo. O preço dos combustíveis no Brasil, gasolina e etanol, recuou em julho de 2022. Na primeira queda significativa desde o início do ano. Assinale a afirmativa que indica corretamente fatores nacionais e internacionais que no segundo trimestre de 2022 contribuíram para essa queda. A questão quer saber por que o preço da gasolina e do diesel caiu, tá? Em julho de 2022. O item A fala a decisão da Petrobras de desvincular o preço da gasolina do valor global do barril do petróleo. Tá falso. A Petrobras mantém a sua mesma política de paridade internacional de preços desde o governo Temer e não a alterou agora em 2022. Vamos pular o B. O item C fala o aumento da inflação. Meu povo, se aumentou a inflação, vai diminuir o preço da gasolina e do etanol? Pelo amor de Deus. Na verdade, quando o preço da gasolina e do etanol cai, isso vai acabar configurando um cenário de deflação. O que é a deflação para a economia? É um cenário de redução de preços, tá? Por isso que não pode ser também o item C. Item D, a abertura de novas refinarias da Petrobras. Que conversa é essa? Falso. Não faz o menor sentido. Não foram abertas novas refinarias em um mês.
no Brasil? É a valorização do real em relação à moeda americana, utilizada como referência para o preço do barril. Meu povo, o real ele é valorizado frente ao dólar. Queríamos nós que fosse, né? Se de fato fosse valorizado, nós estaríamos mais uma vez aí, né? Fazendo como o Paulo Guedes chamou, até as empregadas domésticas iam para os Estados Unidos da América, como ele falou, na verdade, né? Então, não, hoje o real está muito desvalorizado frente ao dólar americano. Um dólar vale hoje entre 4 e 5 reais, a depender do dia. O mercado flutuante, inclusive, mais perto de 5 do que de 4. Né? Ficou, portanto, o gabarito para a gente o item B. A redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrados sobre esses produtos. Vocês vão lembrar que foi estabelecido um teto para a cobrança do ICMS nos estados, uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, e isso derrubou o preço dos combustíveis. Beleza? O preço do ICMS para alguns produtos que eram considerados essenciais, né? Dentre eles combustíveis. Ok, bora para frente. Como a elevação do nível do mar vai afetar na prática diferentes regiões do planeta? Essa foi a pergunta que guiou uma pesquisa conduzida pelo Climate Central dos Estados Unidos, que identificou as regiões do mundo que podem sofrer inundações sem precedentes, caso não sejam elaboradas políticas ambientais globais. De acordo com o estudo, centenas de áreas costeiras, que abrigam atualmente mais de 1 bilhão de pessoas, estão sob risco. Beleza? Vamos lá. Assinale a afirmativa que indica corretamente o principal fator que impacta o aumento do nível do mar na atualidade. A questão quer saber por que o nível do mar está aumentando. O item A diz, devido a uma elevação da salinização. O mar está ficando mais salgado e por isso o nível do mar está aumentando. Não faz o menor sentido, pelo amor de Deus. O item B, a expansão hídrica. À medida que os aquíferos, o que é um aquífero? É uma reserva de água subterrânea no continente. São aquecidos por maior insolação. Meu povo, o que vai aumentar o nível do mar não é aquífero no continente, pelo amor de Deus. Item C, o aumento dos detritos minerais e rochosos, fruto dos processos de erosão. Também não faz o menor sentido. Item D, olha como tá legal o item D tá lindo, parece você todo fardado. Diz assim, ó, o degelo das calotas polares de geleiras no Alasca, na Sibéria e na Groenlândia, por exemplo, perfeito. Aquecimento global, o gelo dos polos derrete, isso aumenta o nível do mar e prejudica as faixas costeiras. Pode marcar o item D. O item E fala a aceleração dos fluxos dos rios. Tem nada a ver o orifício com as calças. O que vai fazer com que o nível do mar se eleve é o degelo a partir do processo do aquecimento global. Beleza? Questão de número 15. Essa questão é maravilhosa. Essa questão de número 15, ela é sensacional. Eu quero muita atenção nesse momento. Diz assim, ó, a respeito do impacto da guerra da Ucrânia no mercado internacional de commodities, assinale a afirmativa correta. Item A, o petróleo ficou mais caro, pois a Ucrânia é uma das maiores exportadoras de combustíveis fósseis. Falso. O petróleo ficou mais caro, meu povo, ó, em decorrência da Rússia ser a segunda maior exportadora de petróleo no globo e de ter sido bloqueada, tá, no comércio global. Então, não é a Ucrânia que prejudicou em termos de alta do preço do petróleo, apesar de que ela foi atacada e por isso que a Rússia foi bloqueada. É a Rússia que é a segunda maior prospectora, a segunda maior exportadora, melhor dizendo, de petróleo do planeta. B, a oferta de gás natural aumentou e o preço caiu. Falso. A oferta de gás natural diminuiu e o preço aumentou em decorrência da Rússia ser a principal fornecedora para a Europa. Item C, Rússia e Ucrânia produzem quase 1/3 das exportações globais de trigo. Por isso, o conflito causou uma flutuação no valor de mercado dessa commodity. Perfeito. A Ucrânia tem solos extremamente férteis, que são muito utilizados para o plantio de trigo. A Rússia também. A produção ucraniana foi represada por conta da guerra e a Rússia está bloqueada do comércio internacional. Menos trigo circulando no globo, o preço se eleva. Gabarito é o item C.
O item D fala: sanções econômicas impostas à Rússia obrigaram Putin a diminuir o preço dos fertilizantes agrícolas. Falso. A Rússia, para tentar se proteger das sanções que foram aplicadas contra ela, elevou os preços dos fertilizantes agrícolas. A Rússia é uma grande produtora de fertilizantes agrícolas. Eles disseram mais ou menos assim: vão me bloquear do comércio internacional, pois vocês vão ficar sem os meus fertilizantes agrícolas. Vocês irão ficar sem os meus fertilizantes agrícolas. Beleza? Então, por isso que o item D está falso. O Putin, ele não diminuiu o preço dos fertilizantes, ele aumentou para dar uma resposta às sanções que foram aplicadas contra a Rússia. Item o paládio, usado na indústria automotiva, apresentou uma crise de abastecimento, uma vez que as principais refinarias ucranianas que o produzem foram bombardeadas. Meu povo, não é paládio, é aço. A Ucrânia possui algumas das maiores siderúrgicas da Europa que fabricam aço. De fato, o aço vive hoje uma crise de abastecimento. Beleza? Então, o gabarito da questão número 15 é o item C. Questão de número 16. O Brasil ocupou, durante o mês de julho deste ano, um cargo rotativo em uma importante organização internacional, que foi o D. Item A, secretário-geral das Nações Unidas. Falso. O secretário-geral das Nações Unidas é o Antônio Guterres e não mudou agora no ano de 2022. B, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Falso. O diretor da OMS é o Tedros Adhanom, um biólogo etíope, e ele também esse cargo não foi alterado agora em 2022. C, presidente do Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas. Falso. Nós também não presidimos isso. O gabarito é o item D. Vocês vão lembrar que o Brasil é hoje um país rotativo do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá? E esse Conselho de Segurança ele tem uma presidência rotativa. O Brasil assumiu essa presidência em julho de 2022, tá? Gabarito, portanto, da 16ª é o item D. Lembre-se, pelo amor de Deus. O Brasil é hoje um país rotativo do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós sentamos em uma dessas cadeiras no dia 1º de janeiro de 2022 e o nosso mandato se encerra no dia 31 de dezembro de 2023. 17ª, questãozinha do concurso do Metrofol, galera. Ó. Na primeira semana de agosto deste ano, o clima de tensão entre China e os Estados Unidos ganhou áreas de preocupação, levando o governo chinês a dar respostas em tom de ameaça ao governo americano, por meio de treinos ostensivos e com armamentos pesados numa patente demonstração de força bélica. O acirramento da tensão entre os dois países foi decorrente do fato de que Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, ter realizado uma visita oficial. Bom, meu povo, quem já foi meu aluno sabe que os Estados Unidos da América adotam em relação a Taiwan uma parada chamada de ambiguidade estratégica. Os Estados Unidos reconhecem que Taiwan pertence à China, mas ao mesmo tempo entendem que o fato de Taiwan pertencer à China não dá aos chineses o direito de ferir a democracia taiwanesa ou de agredir militarmente Taiwan. Agora, em 2022, a Nancy Pelosi foi a Taiwan e os chineses ficaram chateadíssimos. Gabarito é o item C. 18ª. Recentemente, o diretor-geral de um órgão que integra as Nações Unidas declarou emergência de saúde pública de interesse internacional, em face de um surto de uma doença que já atinge vários países, inclusive o Brasil. O organismo internacional e a doença a que o texto se refere são, respectivamente. Meu povo, hoje nós estamos em 2 estados de emergência de saúde pública global. Um, por Covid-19, foi iniciado em março de 2020 e dura até os dias atuais. E agora, em 2022, foi emitido um novo alerta em relação à nova varíola, que você conhece como varíola dos macacos, ou monkeypox. O gabarito, portanto, é o item C. Quem é que emite esses comunicados de emergência de saúde? A Organização Mundial da Saúde. Gabarito item C, Organização Mundial da Saúde, e varíola dos macacos, que alguns pesquisadores hoje estão chamando de nova varíola para evitar desinformação. Gabarito item C na questão de número 18. O meu amigo David perguntou o gabarito da 17, é o item C, Taiwan, tá? Taiwan é o país que está no centro
das tensões hoje China-Estados Unidos da América. O Biden chegou a dizer alguns dias atrás que se os taiwaneses forem atacados pela China, os Estados Unidos da América vão responder militarmente. Já pensou, mas todo dia esta putaria de Terceira Guerra Mundial. Já chega, né? Já basta. Já não bastou a pandemia, né, cara? Vamos deixar um pouquinho de emoção para os nossos filhos, né? Tem que ser tudo na nossa vez de viver. Ambiguidade estratégica é a posição dos Estados Unidos, tá, em relação a Taiwan. Ó, perceba, os norte-americanos reconhecem que Taiwan pertence à China. Mas, mesmo que Taiwan pertença à China, os chineses não têm o direito de ferir a democracia e a integridade territorial taiwanesa. Essa é a posição norte-americana desde 1979. O Kleber está dizendo que a Terceira Guerra Mundial é inevitável. Vou bater na madeira, viu? Vamos nos apegar aqui a todos os santos e oxalás para que não exista esta possibilidade. A 19ª é bem molinha, meu povo. Questão do concurso do Metrofoc que foi realizado pela UES. Está perguntando qual foi... Vamos lá. A questão número 19 está perguntando qual desses itens não corresponde a uma variante da SARS-CoV-2. O Jonathan está dizendo que atualidades é o calcanhar de Aquiles. Mas, Jonathan, não é só para você, não, meu chefe, é para todo mundo. Atualidades é difícil para todo mundo porque é uma disciplina muito escorregadia, pode cair literalmente qualquer coisa. Mas perceba, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Não adianta esquentar o cu com rola fina. Já diria o Epifânio. Epifânio, você esquenta o cu com rola fina? Jamais! E tá vendo? Não adianta se estressar, não, macho. Não tem sentido. Então, ó, 19. Qual é o único item que traz, na verdade, que não corresponde a uma variante do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19? É o item D. Não existe essa variante de gama. Não existe. Tá? Então, marque aí, por gentileza, na questão de número 19, o item D de jeans. Eita, meu Deus do céu. Olha a questão de número 20, casca de banana. Cascazinha de banana. Atualmente, o número de representantes eleitos do estado do Ceará no Senado Federal é... Meu povo, você sabe que, independentemente do tamanho da população, toda unidade da federação possui 3 senadores. O gabarito da questão de número 20 é o item D. A IDECAN cobrou um negócio muito parecido na prova da PEFOSSE. A banca que vai realizar a tua prova cobrou uma questãozinha muito parecida a essa na prova passada da PEFOSSE, certo? Então, marque aí na questão número 20 o item D. Todo estado ele tem 3 senadores. Questão de número 21, bem molinho também, ó. Mais fácil do que qualquer coisa. Recentemente, o Brasil recebeu a visita de um dos homens mais ricos do mundo. Na mídia, sua visita foi associada a projetos de conexão à internet via satélite, em lugares remotos. O cara queria me ver, Davi. Olha, Epifânio liga a câmera. O cara queria olhar para mim. É claro. Quem não quer ver essa sua lata maravilhosa? Até né? Banho eu tomei, mano. Tomou banho, cara? Tá cheirosinho tomar, aqui. Cara. Muito cheiroso. Que coisa maravilhosa. Epifânio dormiu quantas horas essa noite? 3. Cara, tu não consegue dormir mais do que isso, não, né? Não. É teu mesmo. É, cara, é doença, macho. É medicação. Vou te mostrar aqui a quantidade. Tarja preta. Ó. Não tem juízo, macho. Ó. Tá aí como é que o professor de atualidades e de história do Ceará sobrevive, meu povo. Ó, mas é porque eu... perguntando? É porque... Da segunda? Não durmo, cara, não durmo. Mas vai, continua. Mas você acorda bem, né? Isso é que é importante. Acordo bem demais, tá doido. Coisa maravilhosa. Isso aí é o amor. Eu tô sabendo que você está apaixonado, tô sabendo que você tá namorando. Cara, inclusive acabou de entrar para olhar tu dizendo isso aí, ó. Oh, que coisa maravilhosa. Meu amor, eu queria dizer que você é uma pessoa de sorte. Quem encontrou o Epifânio Cavalcante encontrou um tesouro. Nesse atual momento da vida, sim. Quem em épocas passadas era Satanás. Mas melhorou. O importante é isso, a gente evoluiu, né? O importante é isso. Meu povo, o gabarito da questão de número 21 é
tem o homem, um dos homens mais ricos do mundo, que veio ao Brasil e que disse, inclusive, que iria disponibilizar a internet para escolas na região rural da Amazônia, foi o Elon Musk. Beleza? Gabarito, item é um dos homens mais ricos, é o homem mais rico do mundo, né, o Elon Musk. Um sul-africano radicado nos Estados Unidos. É o dono da Tesla, é o dono da Starlink, da Neuralink, da SpaceX. São várias empresas que ele comanda. Sócio do Twitter, né, cara? Fora a riqueza que ele fez no mercado de criptomoedas. Fora a riqueza que esse infeliz fez. Beleza, bora nós continuar aqui. Agora está terminando a aula de atualidade. Já o Epifânio entra aí para comentar as questões de história do Ceará. Bora. E aí deixa eu fazer aqui agora a questão de número Davi, 2. Oi. Tem figurinha para trocar? Cara, tenho muita, velho. Tá bom. Vamos fazer essa troca aí? Bora, ó. Beleza. O meu amigo aqui, Empório do Cuscuz, está dizendo que o homem mais rico do mundo é você, fã, depois do concurso da PMCE. Aham. Eu não vou nem chorar, não, para não trazer coisa mais ruim. Galera, essa 22ª questão é uma questão da Universidade Federal lá de casa. Universidade de casa, né? É uma questão minha, Davi Costa 2022. Ok? Bora nós. O meu amigo professor Rafael Teixeira, gente maravilhoso demais, tá dizendo que também tem figurinhas para trocar, certo? Bora lá fazer o câmbio. A respeito do impacto da guerra da Ucrânia no mercado internacional de commodities, e aí, macho? bora? Dupla de 2. É a melhor que tem, viu, chapa? Não tendo outra, É isso aí. é a melhor que tem. E é porque o Instagram ainda quer gongar a gente, viu? Instagram safado. São besta, né, eles? Vai, termina a tua parte que eu vou começar a minha. Vai, cuida. Beleza. Questão 22, galera. Ó. A respeito do impacto da guerra da Ucrânia no mercado internacional de commodities, assinale a afirmativa correta. Item A. O petróleo ficou mais caro. A incorreta, aliás, a questão que é o incorreto, certo? O petróleo ficou mais caro, pois a Rússia é uma das maiores exportadoras de combustíveis fósseis. E a guerra afetou a sua capacidade de comercialização. O item A está correto. Você não marca porque a questão quer o falso. Item B. A oferta de gás natural caiu e o seu preço aumentou. Devido às sanções europeias e norte-americanas à Rússia. Perfeito também o item B. Item C. Rússia e Ucrânia produzem grandes quantidades de grãos e cereais. Por isso, o conflito causou uma flutuação no valor de mercado dessas commodities. Perfeito também. Vamos lá, entender. As sanções econômicas impostas à Rússia obrigaram Putin a diminuir o preço dos fertilizantes agrícolas e, por isso, sua queda do valor internacional. Bom, meu povo, obviamente o gabarito é o item D, né? A gente já viu na questão passada que a Rússia, o Putin, né, ele aumentou o preço dos fertilizantes como forma de responder às sanções que foram aplicadas contra ele. Então, o A está correto, o B está correto, o C está correto, o D está falso. Item E. O trigo grandemente produzido na Ucrânia ficou mais caro, levando em consideração que sua oferta diminuiu no mercado global em decorrência do estrangulamento russo contra diversos portos ucranianos. Perfeito. A Ucrânia produz trigo pra caramba, os russos bloquearam os portos ucranianos e esse trigo ficou sem ter como vazão para o mercado internacional. Beleza? Questão de número 23. Vamos lá, questãozinha da IDECAM. Essa questão é de 2017, mas ela serve tranquilamente para os dias atuais.
Diz assim, ó, despenca a confiança dos executivos brasileiros em relação à melhora da economia. Os executivos brasileiros estão bastante pessimistas com os rumos que a economia do país deve tomar neste ano. É o que revela o Mapa de Perspectivas Econômicas e Profissionais de 2016, desenvolvido pelo Page Group, consultoria líder mundial em recrutamento executivo especializado, que opera com as marcas Michael Page, Page Personal e Page Executive, na região. A seguir, analise algumas explicações para a queda da confiança dos executivos brasileiros. O item 1 fala, redução do desemprego. Meu povo, se o desemprego está diminuindo, isso significa que o consumo vai aumentar. Isso faria os investidores, os executivos, ficarem com receio de investir no Brasil? Obviamente que não. Se o desemprego está caindo, o consumo está aumentando, você cria ali um cenário positivo. Então o item 1 está falso. 2, o ceticismo com o PIB, correto? Os investidores, os executivos, eles estavam céticos sobre qual seria o crescimento do PIB brasileiro. Por exemplo, há hoje um ceticismo sobre qual será o crescimento do PIB brasileiro para o próximo ano. As previsões, inclusive internacionais, são bem negativas. Se o executivo está com receio de que o PIB não vai crescer, a tendência é que ele retraia os investimentos. 3, taxa básica de juros. Correto. Naquela época, a taxa básica de juros estava muito alta. Como está hoje. Hoje é 13,75 a taxa básica de juros no Brasil. Tá? Então, se essa taxa básica de juros está alta, a tendência é que isso desincentive o consumo, consequentemente vai desincentivar a produção. E se você tem um contexto de produção e consumo em retração, deprimidos, o investidor não vai querer colocar seu dinheiro no jogo. Tá? Então, 2 e 3 explicam por que os executivos estavam receosos em relação ao cenário econômico brasileiro. 2 e 3 são os corretos. Você marca, portanto, o item D. Beleza? Olha essa questão aqui de número 17. Às vezes o pessoal... Perdão, número 24, né? Às vezes a galera pensa que a banca ela só pode cobrar questões de atualidades do corrente ano. Só que, na verdade, meu povo, ó, é uma questão de 2017 que está cobrando aqui um aspecto referente ao atentado das Torres Gêmeas lá de 2001. Então, quando o professor de atualidades, às vezes eu vejo muito isso em sala, quando o professor de atualidades começa a fazer algumas referências históricas, aí o aluno fica assim, é aula de atualidades ou é aula de história? Mas é porque, meu povo, as bancas às vezes cobram alguns conceitos históricos, tá? Que você precisa saber. Então, bora nós. Ano passado, o atentado das Torres Gêmeas completou 20 anos. Então, esse tema aqui ele é importantíssimo para a tua prova. Está explicando todo o atentado, né, que foi organizado pela Al-Qaeda, orquestrado por um cidadão chamado Osama Bin Laden. E os alvos eram o símbolo econômico norte-americano, as Torres Gêmeas, o símbolo militar, o Pentágono, e o símbolo político, a Casa Branca, ali, o Capitólio. Então, bora lá. Os ataques foram considerados os piores da história contemporânea. Dentre as consequências desses ataques, podemos apontar item A, um estado de emergência nacional implantado nos Estados Unidos, renovado todos os anos desde o Bush e em seguida pelo seu sucessor, o atual presidente Barack Obama. Deixe esse item A aí paradinho. Item B, o desvio do foco beligerante dos Estados Unidos da perseguição ao comunismo para a perseguição ao terrorismo, numa campanha aprovada e subsidiada pela ONU, da qual os Estados Unidos é líder. E tem que ter a criação da política do Big Stick, o grande porrete, que dá base legal para a luta contra a violência e para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos possam ter presença militar em 135 países do mundo. Meu povo, a política que surgiu nos Estados Unidos após o atentado das Torres Gêmeas ficou conhecida como a doutrina Bush, tá? O mentor do atentado foi o Osama Bin Laden. Ele e um outro elemento que os Estados Unidos mataram agora em agosto, chamado Mohammed al-Zawahiri. Certo? E tem que ser falso. Não é Big Stick. A política criada após o atentado das Torres Gêmeas foi a doutrina Bush. Entendeu? O estabelecimento do estado de sítio permanente que impõe a quem ocupa a Casa Branca medidas excepcionais, estratégias militares e o rompimento das liberdades individuais dos moradores. Meu povo, falso.
Até porque aqui ele não especificou moradores de qual país. Iria ferir as liberdades individuais de moradores norte-americanos. Falso item D. Então você ficou aqui entre o item A e o item B. Meu povo, o item A está falso, porque esse estado de emergência nacional, certo? Ele durou ali durante o ano de 2001. O gabarito, portanto, é o item A. Os Estados Unidos abandonaram, de certa forma, a luta contra o comunismo, de certa forma, e o maior inimigo norte-americano passou a ser o fundamentalismo islâmico, as ações terroristas. Gabarito, portanto, item B de bucéfalo na questão de número 24. Questão de número 25, para encerrar. E passar aqui a palavra para o meu queridíssimo professor Epifânio. A 25 diz assim, ó, é uma questão de 2016. O medo de que a reforma da Previdência prolongue o tempo para poder se aposentar tem feito questãozinha da IDECAN, tem feito trabalhadores mudarem os planos para o futuro. Quem esperava completar a pontuação da fórmula 8595 para obter o benefício integral, já cogita antecipar o pedido e receber um valor menor do que o previsto, com receio de que as regras mudem novamente. Meu povo, as regras da Previdência, elas mudaram em 2019. Vocês vão lembrar que o governo Bolsonaro aprovou, em articulação com o Congresso Nacional, a PEC 06/2019, que promoveu mudanças no sistema previdenciário brasileiro. Então, bora nós. Sobre a Previdência Social no Brasil, é correto afirmar que item A, desde sua criação, os sindicatos e demais centrais de trabalhadores pressionam o Congresso Nacional a manter o fator previdenciário e unificá-lo em todo o país. Item B, a reforma da Previdência do governo Lula instituiu um sistema misto que estabelece o tempo de contribuição ou a idade mínima para mulheres e para homens como fator de aposentadoria. Item C, em 88, a promulgação da Constituição Cidadã, Constituição ainda vigente no Brasil, a Previdência Social contemplou todos os trabalhadores formais como passíveis de aposentadoria. Item D, o fator previdenciário foi instituído no governo de Dilma Rousseff, que soma a idade ao tempo de trabalho, independente da contribuição. Fez com que as pessoas se aposentassem mais jovens. Meu povo, quem instituiu o fator previdenciário foi o Fernando Henrique Cardoso nos anos 90. Não foi a Dilma e não foi o governo Lula. Por isso que o item B e o item D estão falsos. O item A também está falso porque não são os sindicatos e as centrais trabalhistas que vão pressionar para manter o fator previdenciário e unificá-lo em todo o país. Porque, na verdade, esse fator previdenciário ele já é unificado no país. O gabarito, portanto, é o item C. Quem foi que criou a Previdência Social? A Constituição Cidadã de 88, estabelecendo que os trabalhadores formais têm direito à aposentadoria a partir do INSS. Gabarito, portanto, da questão número 25 é o item C de cartilagem. Beleza? Epifânio, vou deixar contigo aí agora. Cara, As 25 questões maravilhosas de história do Ceará. Cara, quem é que vai poder ouvir o Davi, mano, por quase 2 horas, gastando R$5, mano? Se manquem, pessoal. Tem vergonha na cara, né? E agora vão me ouvir mais 1h30, 1h40, com R$5. Eu tava divulgando a live com vergonha, mano. Com vergonha. Próxima vez, acho que a gente tem que dar uma levada nesse preço aí. É, porque no Brasil tem isso, né? O povo não gosta do que é barato, não. Eles acham que é assim, ó. Né? A barata é porque não presta. Se você botar um cuscuz e um queijo em cima e dizer que é gourmet, aí você cobra 30 conto. Aí esse é bom. Uhum. Esse é bom. Mas, cara, muito obrigado por ter aceito, né? Eu que propus o Davi. O Davi disse, bora fazer, bora fazer. Aí depois eu enrolei, foi muito Davi, né? E a gente fez hoje. Cara, deu massa. 60 pessoas inscritas, 60 e tantos. Alguns não podiam estar no momento, né? Passe depois, né? Vai estar no privado para quem está no Instagram mesmo, né? Então, galera, muito obrigado. Davi vai-se embora e agora é comigo. Tô de bola. Pega o material de história do Ceará e vamos resolver as questões. Valeu, cara. Muito obrigado. Vamos fazer mais, viu? Gostei. Cara, todo domingo vai ter um agora. Eita, bora pra cima. Valeu. Bora, valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, cara.